Professor Vicente, começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, Começou a aula. E a aula de hoje é sobre feudalismo. Seria feudalismo ou feudalidade? Bem, alguns defendem a ideia de feudalismo. Entretanto, feudalismo seria um sistema que fosse bem mais amplo, que envolvesse toda a Europa. Outros defendem a ideia de feudalidade. Os historiadores mais recentes defendem a ideia de feudalidade porque, de fato, essas questões do sistema feudal não aconteceu em todo lugar, mas na Europa Central e de forma mais especificamente aconteceu na França. Portanto, há uma defesa daqueles que pensam em feudalidade e não em feudalismo. Bem, o que seria feudalismo ou feudalidade? Um sistema político e econômico, também social, que predominou na Europa Ocidental na Idade Média. Bem, querido, esse sistema ele tinha algumas características muito peculiares. A primeira característica, a característica política, era a descentralização do poder. O poder, diferente do poder que nós conhecemos, que fica na mão de um indivíduo ou em três poderes, na verdade, durante o período medieval, a característica principal da política era a descentralização. Não havia um rei que comandava tudo, mas o poder era dividido entre os nobres, num sistema de aliança que nós chamamos de suzerania e vassalagem. Esse sistema de suzerania e vassalagem era um sistema em que o suzerano, o senhor mais importante, deveria ser ajudado pelo vassalo, o senhor que agora, em posse da terra, também se ajudava mutuamente. Então, havendo guerra ou havendo qualquer ameaça entre eles, os nobres se uniam e iriam defender os seus direitos e os seus interesses. Bem, querido, essa era a questão do sistema político. O sistema político de suzerania e vassalagem tinha como referência a terra. E a terra era o seu maior bem. Daí nós já podemos falar da questão da economia. Na economia desse sistema, é importante notar que havia algumas características muito peculiares. Primeiro, o sistema era agrícola. Depois, era um sistema agrário. E depois, ele era tributário. Então, essas três características nos levam a perceber a organização econômica do sistema. Agrícola, porque era um sistema voltado para a produção de bens de consumo da agricultura e também da pecuária. Era agrária porque o seu maior bem não era o dinheiro. O seu maior bem não era outra coisa senão a terra. A terra era o maior bem, por isso então era uma economia agrária. E tributária, porque ela girava em torno de muitos tributos. Era uma economia não baseada, por exemplo, como o escravismo, que viveu o mundo greco-romano, mas era baseada justamente em tributo, em uma tributação, em pagamentos de pequenos impostos, pequenas taxas, pequenas tarifas, que poderiam ser pagas em dinheiro ou poderia ser paga em trabalho. Em sua maioria, eram pagas em trabalho, porque esses impostos eram cobrados justamente para os serviçais, para os servos, que representavam, neste período medieval, justamente a mão de obra mais importante. Diferente do passado, de Roma e Grécia, em que o escravo é que representava então a força de trabalho, agora, no medieval, era o servo, o camponês, que representava então toda a força de trabalho. E esse camponês, para sobreviver, enfrentava dificuldades muito grandes. Havia uma complexidade muito grande no que diz respeito à vida desse camponês, porque sobre ele era taxado diversos impostos. Bem, vivemos em uma época, hoje no século XXI, em que reclamamos dos impostos. No Brasil, existem mais de 60 impostos. Há países que têm impostos únicos, mas na Idade Média, de fato, todas aquelas obrigações sobre o servo era muito pesada. Um dos primeiros tributos que o servo pagava era a corvéria. Quando ele era convidado para trabalhar, então ele tinha que, durante 2 a 5 dias, trabalhar num terreno
justamente para desenvolver essa questão da corvéia. Esse imposto era um imposto que ele pagava para iniciar o seu trabalho justamente na área do seu senhor. Bem, havia um outro imposto chamado formariagem. A formariagem era um imposto que tem a ver com o casamento. Se o indivíduo que era um servo quisesse se casar, ao invés de ele receber algum benefício do seu patrão, pelo contrário, ele pagava o imposto do casamento, ele pagava o tributo do casamento, para que ele pudesse então desfrutar do seu casamento, da sua noiva, da sua esposa. Um outro imposto que também ele pagava era a banalidade. E essa banalidade realmente era um dos impostos mais injustos, porque o indivíduo era contratado para trabalhar e agora ele tinha que pagar pelas instalações. Ele tinha que pagar pelo lagar, onde era pisado as uvas. Ele tinha que pagar pelo forno, onde ele fazia o pão. Ele tinha que pagar pelo moinho. Ele tinha que pagar pelas ferramentas que ele trabalhava. Imagina que as pessoas são contratadas para fazer um determinado serviço e que ele tinha que pagar todo o seu equipamento e todas as suas ferramentas. Realmente era algo absurdo. E na banalidade era 20% de toda a sua renda. Além da banalidade, o servo também tinha que pagar a talha. A talha era justamente um imposto muito interessante. Para que o indivíduo estivesse trabalhando no feudo, ele então deveria produzir uma quantidade para ele, para a sobrevivência dele, e uma quantidade para o seu senhor. Então a metade de tudo que ele produzia em parte particular, no território particular, ele tinha que pagar 50% para o seu senhor. Ainda mais, uma outra tributação, havia ainda mais um outro imposto que ele pagava. Ele pagava a mão morta. Bem, no manso, justamente na parte em que ele poderia desenvolver a sua sobrevivência, a parte particular, ele poderia então ser substituído pelo filho caso viesse morrer. E normalmente, quando morria, para que aquele trabalhador, aquele servo continuasse desenvolvendo a sua tarefa ali, ele tinha que pagar um imposto chamado mão morta. E esse imposto mão morta também fazia parte de toda essa tributação. Então, por isso, essa sociedade era uma sociedade tributária, uma sociedade que havia muitos tributos. E o mais interessante de tudo é que esses tributos só eram pagos pelos servos, só eram pagos pelos camponeses. Eles que ocupavam o último estágio no aspecto socioeconômico. Bem, isso nos dá caminho para falar sobre a sociedade. Como era a sociedade durante o período feudal, na Idade Média? A sociedade era dividida em 3 patamares. O primeiro patamar, o clero, seguido então pela nobreza, e o último patamar era o patamar justamente dos servos ou camponeses. Esses servos, que tinham todas essas atribuições, que pagavam todos esses impostos, sustentavam os 2 outros estados. Essa sociedade, economicamente falando, ela era uma sociedade que não dividia bem, era uma sociedade determinista e que não dava muita oportunidade. Não havia o que nós chamamos de mobilidade social. Não havia subida e descida na pirâmide social. Normalmente, a sociedade estamental, as pessoas ficavam no estado em que nasceram. Imagine, se você era um indivíduo que nasceu pobre, você iria morrer pobre. A tendência era determinada justamente pelo estado em que você nasceu. Por isso, então, uma sociedade estamental. Existem algumas formas de sociedade. Nós vivemos na atualidade na sociedade de classe, onde existe a possibilidade de sermos, então, haver então a mobilidade social e termos a diferença entre ricos e pobres. Entretanto, uma pessoa que nasce pobre, talvez se estudar ou tiver alguma oportunidade, ou talvez se essa pessoa receber alguma herança, tiver acertado na loteria, ou for um bom jogador de futebol, quem sabe ele pode se tornar um milionário, um cantor e etc. Uma pessoa, mesmo uma moça que pela sua beleza pode se tornar uma top model, alguém tão importante, e se tornar alguém na sociedade. Também, no que diz respeito às pessoas ricas, muitas delas podem falir o seu negócio, podem então, de repente, amanhecerem pobres. Mas na sociedade medieval não era assim. As pessoas não tinham mobilidade social, nem elas cresciam no aspecto econômico, nem elas desciam do seu patamar. Então não havia uma queda, não havia um movimento, não havia uma mobilidade social.
Por isso, então, essa sociedade era considerada uma sociedade estamental, de pouco movimento. Mas havia algumas exceções. E nós podemos falar de algumas exceções que haviam nesse período. Havia uma exceção de casamento. Quase nunca acontecia casamento entre nobres e camponeses. Isso era quase que impossível. Mas se isso acontecesse, a pessoa que era camponês agora poderia então ser investido em um título de nobreza. Havia também a questão do ato heróico. Quase nunca um camponês poderia se tornar um nobre. Mas se houvesse então um ato heróico, um salvamento, alguma coisa que ele tivesse feito de bem, e o rei, o príncipe, alguém que fosse da nobreza, investisse aquele indivíduo em nobre, ele passaria a ser então um nobre. E o título era muito importante. Por isso existiam então pessoas da nobreza que não eram ricas. E, de forma especial, a gente pode falar dos cavaleiros. Os cavaleiros eram os principais defensores, compunham os exércitos, compunham então os guerreiros da época, e entretanto eles faziam parte da nobreza, mas não ocupavam então a riqueza da nobreza, mas estavam ali fazendo parte de certa forma e sendo respeitados dentro de um esquema de titularidade. Bem querido, bem querida, a sociedade medieval, além de estamental, ela era determinista, pois ela dizia que um nasceu para rezar, o clero, outros nasceram para guerrear e para bailar, que era justamente a nobreza, e outros nasceram para trabalhar, e esses eram justamente os camponeses, os servos.